Olá, queridíssimos espectadores da Igreja Virtual Amor e Fé. Eu, pastor Clério Cerqueira, estou aqui por breves momentos para fazer a introdução de um programa inédito, uma edição inédita, melhor dizendo, do programa Direto ao Coração, com o nosso querido pastor Luiz Carlos. Sim, o pastor Luiz Carlos estará aqui agora conosco, com áudio especificamente de reflexão sobre o maravilhoso estudo que ele preparou para nós, que se intitula A Volta de Jesus. É isso mesmo, abençoados. Vocês ouvirão e terão a oportunidade não só de aprenderem e refletirem com a sua mente, com o seu coração, sobre assuntos acerca desse tema que é tão batido, vamos dizer assim, né? Nas igrejas evangélicas, no sistema religioso tradicional em geral, há séculos, podemos dizer assim, e que nunca ninguém chega a um denominador comum. Mas aqui, com este maravilhoso estudo do pastor Luiz Carlos, vocês terão integralmente, completamente se abrirem as suas mentes e os seus corações, como eu acabei de dizer, o entendimento correto sobre este tema, tá? O segundo recadinho, não poderia deixar de ser, é que antes mesmo do programa ir ao ar, da reflexão do pastor Luiz Carlos sobre o tema, que começa na verdade em outro programa, não poderia eu deixar de citar que teremos uma magnífica canção de celebração ao nosso Deus maravilhoso, ao nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso já tão querido e conhecido Renan Suede, sobrinho do bispo, do saudoso bispo Renato Suede. E por fim, um outro magnífico recado para todos vocês. Eu, pastor Clério Cerqueira, muito em breve estarei com um programa na Rádio Bandeirantes FM, até por influência do Renan, que foi pastor em outra denominação, creio que muitos aqui sabem, e conseguiu um espaço curto, porém favorável para mim lá, para que eu possa fazer programas radiofônicos que se intitulará Palavras de Graça. E este programa será especificamente para todos aqueles que ainda não conhecem a graça de Deus, mas têm sede de conhecer. E principalmente o início, como tudo começou, que foi na verdade com o nosso querido apóstolo Paulo, né, predestinado por Deus para isto. Eu fico por aqui com muita gratidão no meu coração por todos os espectadores, por todos que deixam seus likes, seus comentários, e maravilhosos comentários por sinal, e que continuem assim. E também, se quiserem, utilizando-se do nosso e-mail, que vai aparecer acima ou abaixo aqui do vídeo, para que vocês também se comuniquem por intermédio dele. Bom, agora eu me despeço com a célebre frase que também não pode faltar. Abençoados e abençoadas de Deus, esta é a minha, a sua, a nossa Igreja Virtual Amor e Fé. Junto com quem, abençoados? Junto com vocês, em todos os instantes. Até breve, se o grande eu sou na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo assim nos permitir. Fala de coisas de amor, só pra você, bem baixinho. Conta histórias de amor.
Senhor Jesus, meu Deus querido, prepara o nosso coração para recebermos a Tua palavra, para recebermos a Tua verdade, todas essas verdades que estão contidas no Teu Evangelho, para recebermos o melhor de Ti, que é a Tua graça e o Teu grande amor. Que essas verdades venham ficar marcadas em nosso coração. Que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, entendimento espiritual para recebermos essas mensagens que vamos iniciar hoje, e que o povo da Tua graça tenha verdadeira sabedoria e convicção sobre a Tua volta, sobre este dia que ninguém sabe, Senhor, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Só o Senhor sabe. Então que os nossos corações estejam preparados, Senhor, para receber tudo aquilo que Teu Espírito falará no nosso coração. É o que nós Te pedimos, é o que nós declaramos, em nome de Jesus. Olá, abençoados de Deus, que bom mais uma vez estarmos juntos no nosso canal da sua Igreja Virtual Amor e Fé, e, como sempre, para ouvir uma palavra que venha falar direto aos nossos corações. A você, amados ouvintes, a você que está chegando e nos assistindo pela primeira vez, quero deixar as minhas boas-vindas. Eu sou o pastor Luiz Carlos, muito prazer, e vamos juntos nesta caminhada de fé, no amor e na graça de Deus, aprender o quê? As verdades que libertam, aprender esta graça salvadora de Cristo Jesus, que é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da nossa salvação. E crescer, ou seja, crescermos muito no conhecimento desta graça e no conhecimento deste Deus, para que você não seja nunca levado por todo o vento de doutrina e seja enganado, né? Porque há muitas pessoas sendo enganadas debaixo desse sistema religioso por muitas coisas que são pregadas que não condizem com o verdadeiro Evangelho da nossa salvação. Porque quando você recebe uma palavra de graça e do amor de Deus, é necessário que esta palavra traga paz, traga descanso, traga uma certeza e que venha conduzir você a viver por um único processo. Sabe qual é esse processo? A sua fé em Cristo Jesus. Então receba esta palavra no seu coração, que esta graça possa penetrar na sua mente, na sua alma, no seu espírito, e fazer de você, a partir de hoje, um mais do que vencedor em todas as coisas. É o que eu declaro em nome de Jesus. E vamos dar início à nossa mensagem, que tem como título A Volta de Jesus, Reflexão. Por que reflexão? Porque esta mensagem, o propósito dela é preparar o teu espírito, a tua mente, renovar a tua mente, para que ao entrarmos nas 4 mensagens que vamos estar trazendo, fazendo todos os esclarecimentos sobre este tema tão importante e que tenha atemorizado a vida de tantas pessoas, você esteja com a sua mente sadia para receber esta palavra, para ter convicção de tudo aquilo que o Espírito Santo vai trazer ao seu coração e não temer nada, nem muito menos esta volta de Jesus. Muito pelo contrário, se alegrar, porque eu tenho certeza que durante todo este estudo você vai se apaixonar por tudo aquilo que o próprio Deus trará ao nosso coração. Então receba esta palavra em nome de Jesus e vamos dar início à nossa mensagem, porque o Espírito Santo tem muita coisa para falar direto a todos nós. Receba essa palavra em nome de Jesus. Bom, então antes de nós começarmos, eu quero fazer um pedido de todo o meu coração a todos vocês. Essa mensagem que você vai ouvir hoje e mais as 4 mensagens referente à volta de Jesus,
você tem que separá-las e guardar como um tesouro. Por que eu estou dizendo isso? Porque não vai adiantar você achar maravilhoso, não vai adiantar você achar, oh meu Deus, que grande revelação, oh, esse pastor Luiz Carlos é uma coisa, e nada disso tem valor. Sabe o que tem valor? É você pegar essas mensagens depois, inclusive essa de hoje, como eu já disse, e guardá-las a 7 chaves, ouvi-las sempre, muitas das vezes. Por que eu estou falando isso para você? Porque você, que é o povo da graça, você que foi liberto desse sistema religioso, você não pode ser um povo que viva de oba-oba. Não pode. Você tem que ser um povo que, embora muito feliz por estar vivendo esta liberdade gloriosa em Cristo Jesus, mas você tem que entender que você tem que ser um povo, acima de tudo, sábio. Sábio. Porque quando as pessoas olharem para você e perguntarem qual é a igreja que você frequenta, qual é a religião que você segue, quando você disser para alguém que Jesus não vai voltar, porque isso nós vamos estar vendo no desenrolar desse seminário, vai ser necessário que você tenha conhecimento bíblico para sentar com esta pessoa e mostrar a ela, na palavra de Deus, o porquê que você não teme esta volta de Jesus, o porquê que você não se apavora e nem deixa de dormir porque Jesus está voltando, como esse sistema religioso está cansado de dizer. Então, se você não tiver esses conhecimentos, o que vai adiantar? Quando você disser para alguém, não, essa história de Jesus está voltando é conversa fiada dessas igrejas aí. Ele vai querer saber por quê. Onde é que está escrito isso? Por que você me afirma isso? Então, como é que você vai explicar se você deixar tudo isso para lá? Sabe o que vai acontecer? Eu já até comentei isso aqui em uma das minhas mensagens. A pessoa vai olhar para você, das duas uma. Ou ela vai ficar calada para não te constranger, ou ela vai zombar de você, ela vai rir da tua cara. Aí você vai dar subsídio para que eles digam assim, por isso que graça é isso. Aí, esse é o povo da graça. Diz que Jesus não vai voltar, não sabe explicar nada. Eu queria que me mostrasse na Bíblia, eu queria que me provasse. Então você tem que ter essa condição, porque você vai receber coisas, você vai ouvir coisas através desse pastor que vão vir direto do Espírito Santo de Deus, que não vem da mente, nem da minha mente carnal, não vem da mente do seu pastor, não vinha da mente do nosso bispo, mas coisas que vinham direto do Espírito Santo de Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse que esta palavra da graça, ela é discernida no Espírito e não na sabedoria humana. Será que você está entendendo a importância de tudo isso que o seu pastor está trazendo para você neste momento? Então é necessário que essas mensagens que vão ser postadas aqui no seu canal da sua igreja virtual, elas fiquem para sempre como uma enciclopédia, para que você a qualquer momento possa voltar a elas, recordar, né? Tudo que foi ensinado, tudo que foi dito através do Espírito Santo de Deus, e você possa instruir a outros, você possa ensinar como bom discípulo que você é, porque você é um discípulo. Essa função de espalhar essa palavra não é só do pastor, é de todo aquele que se considera discípulo de Deus. Então eu declaro em nome de Jesus que você seja um desses discípulos em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Então prepare o seu coração, nós vamos começar a fazer uma reflexão e eu vou falar mais, os textos são poucos, porque não é uma mensagem onde a gente possa explorar vários textos, mas eu quero que você ouça, que você pare tudo e a proporção que você for ouvindo tudo que o seu pastor vai estar trazendo para você,
você começa a pensar. Esta mensagem de hoje, amados, é para você pensar, é para você raciocinar, porque o próprio apóstolo Paulo diz que o culto que nós temos que prestar a Deus é um culto racional. Então recebe esta palavra em nome de Jesus. Então, abençoados, eu quero começar a perguntar algumas coisas a você. O que é a Bíblia Sagrada para todos nós? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Você concorda? Agora me diz uma coisa, o que está contido nela? Então, eu vou relatar para você algumas coisas que estão contidas na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que nós cremos nisso. Amém? Então recebe essa palavra. Então, a Bíblia Sagrada, ela traz o verdadeiro evangelho, que é a graça salvadora de Cristo Jesus. Isso aí é, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Mas a Bíblia Sagrada, ela traz toda a história do povo escolhido de Deus, o povo de Israel. Ela traz toda a história. A Bíblia Sagrada, ela também fala sobre os profetas do passado, que eram verdadeiros homens de Deus, e que esses profetas, eles recebiam do próprio Deus instruções que eram dirigidas às pessoas e ao povo de Deus, naquela época, ok? Muito bem. Ela traz também o quê? Ela traz 4 livros que são chamados de evangelho, que são os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Preste bastante atenção. Esses evangelhos, supostos evangelhos, eles contam toda a trajetória de Jesus, seu nascimento, seu crescimento, suas lições de vida, seus milagres, seus sofrimentos, a sua crucificação, a sua morte de cruz e a sua ressurreição ao 3º dia, e posteriormente a sua ascensão aos céus. Muito bem. Agora, esses 4 livros, intitulados de Evangelho, eles na realidade, eles não são Evangelho, porque eles não trazem o Evangelho da nossa salvação. Eles são livros históricos. Por quê? Porque contam toda a história sobre Cristo Jesus. Diga glórias a Deus por isso. Já comece a receber e a pensar sobre isso em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada, ela também traz 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, com toda a revelação que Paulo recebeu direto do próprio Cristo ressuscitado sobre o verdadeiro evangelho, que é a graça de Deus, que explica claramente que esta graça, ela foi estabelecida na cruz do Calvário, com a morte de cruz de Cristo Jesus, para que fosse estabelecido o quê? Um novo pacto, para que fosse estabelecida uma nova aliança, para que fosse estabelecido um novo testamento, revogando, não cancelando a lei, não dizendo que a lei não existe mais. Não, a lei existe. Tanto existe que muitos povos de Israel, judeus, seguem até hoje essa lei de Moisés. Por quê? Porque não creem ser Cristo, Jesus, o Senhor, o Messias, o Salvador. Até aí tudo bem? Então, ela traz uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento, revogando o antigo pacto. O antigo pacto foi revogado. Eu vou te dar um exemplo. Você trabalha numa empresa, aí o seu patrão deu uma ordem hoje. A partir de hoje, ninguém pode chegar atrasado, ok? Beleza, é uma ordem que você tem que seguir. A lei, a partir de hoje, é essa: ninguém pode chegar atrasado no trabalho. Mas aí amanhã, por algum motivo, pelo seu patrão ver que vocês se esforçam muito, trabalham muito, ele resolve revogar esta lei. Aí o que ele faz? Ele tira
esse cartaz da parede, faz um novo cartaz e bota lá. Então ele vai dizer assim para você: a partir de hoje, vocês podem chegar meia hora em atraso no seu trabalho. Então, ele revogou aquele edital que ele tinha feito anteriormente. Então, até ontem você não poderia chegar atrasado. Mas a partir de hoje, como aquele edital foi revogado, a partir de hoje, o que prevalece é esse novo edital, essa nova lei. Qual é essa nova lei? Que a partir de hoje você pode chegar a 30 minutos após o seu horário de trabalho. Dá para você estar entendendo? Você está entendendo o que o seu pastor está trazendo para você? Então, a lei foi revogada. Preste atenção. Que lei foi essa? As leis que foram dadas a Moisés, que além de conter os 10 mandamentos, não é verdade? Ela carregava consigo 613 ordenanças a serem obedecidas e que ninguém, homem nenhum, foi capaz de cumprir, só Cristo Jesus. Diga glórias a Deus por isso. O que mais a palavra de Deus traz? A Bíblia Sagrada traz algumas epístolas, como do apóstolo João, do apóstolo Pedro, do apóstolo Tiago, do Judas, que é apóstolo, que complementam, se é que eu posso dizer assim, várias coisas, vários temas, várias coisas que teriam acontecido naquela época, algumas advertências, alguns conselhos, alguns ensinamentos e até algumas exortações, ok? Por fim, né, adiantando, é claro que a Bíblia traz os livros como os Salmos de Davi, traz a sabedoria em Eclesiastes do rei Salomão, tudo isso. Mas por fim, ela traz o quê? O livro do Apocalipse. E é aqui que nós vamos começar a entender e abrir os nossos olhos do entendimento para que você receba esta palavra. Então, por fim, a Bíblia Sagrada, ela traz o livro do Apocalipse. E do que trata esse livro do Apocalipse? Aqui que vai começar o seu entendimento sobre esta volta de Jesus. Então preste bastante atenção nisso. O livro do Apocalipse, ele trata de quê? Das visões e revelações que foram dadas ao apóstolo João na ilha de Pátimos, quando ele esteve encarcerado. Ok? Que revelações foram estas? Revelações estas, algumas trazidas pelos anjos de Deus, que acompanhavam o Cristo ressuscitado, e outras pelo próprio Cristo ressuscitado. Então vamos começar a ver isso? Então eu quero que você abra a tua Bíblia agora em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 1. E acompanhe comigo esta leitura e que o Espírito Santo comece a te dar discernimento, é o que eu declaro em nome de Jesus. Bom, Apocalipse capítulo 1, verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, eu quero que você fixe a sua atenção nesta palavra. Então ele diz, mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Bom, então, aqui, só neste verso 1 já fica claro que muitas coisas que seriam mostradas a João, elas aconteceriam em breve, ou seja, naquele tempo, naquela época e naquela geração. Você recebe essa palavra? Muito bem. Aí no verso 2 diz assim, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. O que ele está querendo dizer com isso? Quando os anjos e o próprio Cristo começou a mostrar, trazer as revelações para João, as visões para João, João testificou tudo que viu. Era como se João estivesse dizendo assim, caramba, realmente, tudo isso aconteceu. João ficou estatelado. O propósito era esse. Então, verso 3 continua dizendo assim,
Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está muito longe, vai passar de 2050. Abençoados, é isso que está escrito aí? Por que só esse sistema religioso não consegue entender isso? Versículo 3 de Apocalipse diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está o quê? O tempo está próximo. O próprio Jesus ressuscitado estava fez questão de mostrar a João as coisas que já tinham acontecido, as que iriam acontecer em breve. Sabe por quê? Porque já estava próximo. O que já estava próximo, abençoado? Volta de Jesus. Isso tudo estava sendo mostrado a João. João estava tendo uma revelação e uma visão trazida pelos anjos e pelo próprio Cristo ressuscitado. Então é a prova que esse Cristo ressuscitado, ele não tinha voltado ainda. Ele ainda ia voltar naquele tempo, porque ele garantiu a João que João testificasse que o tempo estava próximo. Diga glórias a Deus por isso. Bom, vamos continuar. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir. Há de vir. Vai prestando atenção. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, olha só, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, presta bem atenção. Até João, naquela época, preso na ilha de Patmos, tinha certeza que esse Cristo, através do seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados. Mas só esse sistema religioso não consegue entender isso, porque eles vivem chamando as pessoas para se batizarem em água, para se arrependerem dos seus pecados, porque Jesus está voltando. Bom, vamos continuar. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Lembra que nós já vimos na epístola do apóstolo Pedro que nós somos sacerdotes reais, somos de propriedade exclusiva de Deus, somos nação santa? Olha o que João está dizendo aqui. Exatamente a mesma coisa que Pedro declarou lá. Bom, vou repetir o verso 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Olha só, João já estava afirmando isso. Ele virá com as nuvens. E todo olho verá. Até aí tudo bem. Agora, olha o que João diz no verso 7. Até quantos o transpassaram? Eu pergunto a você, quem foi que transpassou com a lança o lado de Jesus, que saiu sangue e água? Quem foi? Foi o soldado romano. Então o que ele está dizendo aqui nesse verso 7? Que Jesus vem com as nuvens e todo olho verá, até aqueles soldados romanos que o feriram com a lança. Você está recebendo essa palavra? Você está entendendo? Você está recebendo revelação no seu espírito? Aí ele continua dizendo assim: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Mais uma vez, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus,
achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que João está querendo dizer com isso? Ele foi preso e levado para aquela ilha, foi encarcerado, porque ele falava da palavra de Deus e dava testemunho de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Verso 10 diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda a 7 igrejas do Brasil, Nova York, dos Estados Unidos, da América Latina, de tudo quanto é lugar. Foi para essas igrejas que o próprio Cristo mandou João escrever essas cartas. Então eu vou repetir, dizendo: o que vês, o que João estava vendo, escreve em livro. Aí por isso que João escreveu o livro do Apocalipse, e manda às 7 igrejas. Da onde? Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Então eu pergunto a você: essas cartas foram para nós nos dias de hoje? Sim ou não? Pensa aí, raciocine. Verso 12 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, se tratando de Jesus, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Vamos parar aqui um instantinho. Então você veja, essa espada de 2 gumes saía da boca do próprio Cristo ressuscitado. O que o apóstolo Paulo declarou em sua epístola? Que o verdadeiro evangelho, o evangelho da nossa salvação, a palavra da graça de Deus, ela é tão cortante como uma espada de 2 gumes. Você está entendendo agora por quê? Porque tudo que sai da boca desse Cristo Jesus, ela limpa, ela transforma, ela faz de cada um de nós uma nova criatura. Por isso a graça é o único evangelho e é o único que pode transformar vidas. Você recebe essa palavra? Então diga graças a Deus por esta palavra. Graças a Deus por tudo isso que você está recebendo, em nome de Jesus. Então no verso 17 ele diz assim: quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, falando do Jesus de Nazaré, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora preste atenção em nome de Jesus no que está escrito no verso 19. Aquele Cristo ressuscitado disse a João: escreve, pois as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Meu Deus do céu, aí só mesmo uma pessoa com a mente travada que não consegue entender isso. Eu vou repetir o verso 19. Escreve, pois as coisas que viste, João, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. O que o Cristo estava declarando para João? João, tudo que você está vendo, parte já aconteceu para você testificar a minha história.
tudo que eu fiz. O que você vai ver agora são coisas que estão acontecendo lá fora. Enquanto você está preso aqui, encarcerado aqui na ilha de Patmos, isto tudo está acontecendo lá fora. E eu vou te mostrar tudo que irá acontecer em breve. Eu vou te mostrar, João, todas as coisas que vão acontecer a partir de agora. E Jesus estava se referindo, abençoados, tudo que iria acontecer ainda naquele tempo, naquela época, naquela geração, enfim, tudo que iria acontecer ainda nunca seria para nós nos dias de hoje. Você está recebendo esta palavra? Você está tendo entendimento? Então, abençoados, olha só. Qual foi a intenção deste livro de Apocalipse? E porque o próprio Cristo ressuscitado fez questão que João, talvez você nunca tenha visto essa passagem que eu vou te mostrar agora. O próprio Jesus, ele fez questão que João estivesse vivo para viver tudo isso que nós estamos falando aqui, para que depois da morte e ressurreição de Cristo, preso na ilha de Patmos, o próprio Cristo pudesse aparecer para ele, mais os seus anjos, e trazer e mostrar, através de uma visão e de revelações, tudo o que tinha acontecido e que o restante que iria acontecer e que estava próximo, que era em breve, naquele tempo, naquela época e naquela geração. Então, eu quero te mostrar algo que talvez você nunca tenha visto. Eu quero que você vá comigo no Evangelho de João, ou livro histórico de João, no capítulo 21, no verso 21. João, capítulo 21, verso 21. Então, abençoados, preste bastante atenção, porque eu tenho quase certeza que você nunca leu esta passagem. Então, João, capítulo 21, verso 20, diz assim. Deixa eu te colocar a par desse contexto. Jesus já tinha ressuscitado. Você sabe que Jesus ressuscitou e apareceu a vários dos seus discípulos, né? Ele se manteve aqui durante 40 dias e só depois subiu aos céus. Então, diz assim o verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual naquele último jantar de Páscoa, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Quem é que perguntou isso para Jesus naquele jantar de Páscoa? Foi o próprio apóstolo João. E Pedro viu que João vinha com ele. Aí no verso 21 ele diz assim: vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Se referindo a João. Respondeu-lhe Jesus: preste atenção em nome de Jesus. O que respondeu o próprio Jesus a Pedro. Pedro, presta atenção. Você quer saber que fim vai ser de João? É isso, Pedro, que você quer saber? Então, preste atenção, Pedro. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha... Peraí, então vamos parar por aqui. Jesus está declarando para Pedro o seguinte: Pedro, se eu quero que ele, João, permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então preste atenção numa coisa, abençoados. Se Jesus ainda não veio, como diz esse sistema religioso, o apóstolo João tem que estar vivo em algum lugar por aí. Vamos começar a procurar João, porque Jesus afirmou a Pedro que se ele queria que João estivesse vivo até que ele voltasse, e esse sistema religioso nos afirma que Jesus ainda não veio, então eu
com a minha mente carnal, com a minha inteligência carnal, eu posso deduzir que o apóstolo João, se Jesus ainda não veio, o apóstolo João tem que estar vivo em algum lugar aí. Então vamos procurar João. E agora? O que eu faço com essa palavra? Você está entendendo agora? Por isso João escreveu às 7 igrejas da Ásia, relatando tudo que tinha visto e ouvido, conforme a própria recomendação do Cristo ressuscitado. Tudo que João viu e ouviu desse Cristo, eu pergunto a você, era para nós nos dias de hoje? Sim ou não, abençoados? Pensa aí, raciocina em nome de Jesus. Você acha que tudo que foi mostrado a João era para agora, nos dias de hoje? Pensa aí, abençoado. Claro que não. Receba esta palavra no seu coração. Esse é o maior engano desse sistema religioso. Eu quero voltar com você em Apocalipse. Vamos voltar lá em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 10. Vamos lá. Olha o que diz Apocalipse 22, verso 10. Diz assim: disse-me ainda o Cristo, preste atenção, não... E olha só, ele falando a João, depois de ter falado muitas coisas, ter mostrado a João muitas coisas, depois de João ter tido várias visões, escutado um monte de revelações. Diz assim o versículo 10 de Apocalipse 22. Disse-me ainda, João, não cegues as palavras da profecia deste livro, porque Jesus vai voltar em 2049, às 3 horas, 40 minutos e 10 segundos. É isso que está escrito aí? Não, aqui na minha Bíblia está escrito assim: disse-me ainda, não cegues as palavras da profecia deste livro, porque o tempo, João, está próximo. João, pega tudo isso, escreve as 7 igrejas da Ásia, não demora, não guarde, não deixe para depois, faça isso logo, porque o tempo está próximo. Quem recebe esta palavra? Então diga amém, você que recebe esta palavra. Você que está recebendo revelação espiritual, diga glórias a Deus em nome de Jesus. Você está entendendo agora por que ele pediu que João não guardasse aquelas palavras, aquelas visões, e que ele enviasse depressa? E por quê? Porque o tempo de tudo aquilo acontecer, abençoado, já estava próximo. Ou seja, o que já estava próximo a acontecer? A destruição do templo em Jerusalém, Judá, o sitiamento de Jerusalém pelos exércitos romanos liderados pelo general Tito, o juízo de Deus que aconteceria quando Jerusalém fosse sitiada e, consequentemente, quando tudo isso acontecesse, aqueles que foram selados para a salvação seriam esses os que iriam ser arrebatados vivos para o encontro de Jesus e os seus anjos nas nuvens do céu. Você recebe esta palavra? Você está entendendo o que o Espírito Santo está trazendo para você nesta mensagem? Por isso eu disse para você que esta mensagem era para preparar o seu coração, para que você, quando nós começarmos a ver as 4 mensagens referentes à volta de Jesus, você já está com seus olhos iluminados, com a sua mente de Cristo ativada para entender tudo isso. Receba esta palavra no seu coração. É claro, abençoados, que o livro do Apocalipse fala de outros vários assuntos, como a história, por exemplo, quer ver um assunto que fala no livro do Apocalipse? Fala sobre a história da perseguição de Herodes para matar o menino Jesus ao nascer.
Fala sobre os vários reis da época, reis estes que inclusive foram considerados grandes demônios para o povo cristão da época, porque eles viviam perseguindo aqueles que criam em Cristo Jesus. O livro do Apocalipse também fala sobre a besta, sobre o diabo, sobre o anticristo, fala sobre os novos céus e nova terra, que é justamente a nova Jerusalém. E você sabe qual é essa nova Jerusalém? Não é uma Jerusalém nova, reconstruída, não, abençoado. Tire isso da sua mente. Esta nova Jerusalém, que o livro do Apocalipse retrata, é a nossa pátria que está no céu. São as moradas que o próprio Cristo disse que iria para preparar morada para todos nós. Por isso, preste atenção nisso. É muito importante que você tenha entendimento disso. Essa nossa pátria que está no céu, sabe por quê? Porque só lá, abençoados, só lá, diante do trono da graça de Deus, que nós não teremos mais pranto, como o próprio livro do Apocalipse revela. Lá não vai ter choro, lá não vai ter dor, lá não vai ter morte, lá não vai ter tristeza. Pois, por isso Deus disse que enxugaria toda lágrima. Por isso preste atenção. Só nessa pátria que está no céu que teremos, abençoado, a nossa vida eterna. E não nesse corpo de carne. Você precisa entender isso. Por isso não vai mais haver arrebatamento de ninguém sair voando para encontrar Jesus nas nuvens. Porque o reino é espiritual. Quem vai ser arrebatado é o nosso espírito, que vai receber um corpo celestial e habitará para sempre ao lado do Pai. Se você recebe esta palavra, diga graças a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor por tamanha revelação. Bom, então agora eu quero que você pense comigo, raciocine em nome de Jesus, ok? Primeiro pensamento. O livro do Apocalipse, ele traz as visões e revelações que foram dadas a João e fatos que já tinham ocorrido, foi que João primeiramente testificou, mostrou fatos que estavam ocorrendo enquanto João estava preso e mostrou os acontecimentos que estavam próximos a acontecer, ou seja, em breve, ainda naquele tempo, naquela época e naquela geração. Agora eu pergunto a você, em que geração, abençoados? É na nossa geração? É na minha, na sua geração? Ou tudo isso aconteceria na geração deles? Mais uma vez eu te peço em nome de Jesus, pense, raciocine, por favor. Jesus disse que queria João vivo, não foi isso que nós vimos? Até que ele viesse. Então, mais uma vez eu te pergunto, João ainda está vivo esperando a volta de Jesus? Sim ou não? Você por acaso viu o apóstolo João por aí, em algum shopping, ou andando na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, ou na Avenida Paulista em São Paulo? Você viu João por aí? Sim ou não? Então, se Jesus já afirmou que queria que João estivesse vivo até que ele voltasse, a loucura da minha pregação, a loucura desta pregação que eu estou trazendo para você, me faz entender, até afirmar,
que diante de tudo isso, Jesus já veio. Pare e pense. Mais uma coisa para você pensar. Por que é que os anjos, se Jesus ainda não veio, e demoraria tanto para isso acontecer, desde aquela época, por que os anjos diriam a João para mandar depressa aquelas cartas para as 7 igrejas? Por quê? Se ia demorar tanto tempo para acontecer, então não tinha pressa nenhuma. Mas os anjos e o próprio Cristo ressuscitado mandou que João não guardasse, não selasse, não deixasse para lá. Porque tudo já estava próximo para acontecer. Diga glórias a Deus. Então eu volto a perguntar a vocês. Tudo estava próximo a acontecer aonde? Naquele tempo ou nos tempos de agora? Dos dias de hoje? Pense aí de novo. Raciocine de novo, por favor, em nome de Jesus. E por fim, quando o próprio Cristo ressuscitado disse a João, preste atenção, escreve, pois tudo está feito. O que o próprio Cristo quis dizer a João? Jesus disse assim, escreve, João, escreve isso que eu vou te dizer agora. Coloca aí para todo mundo saber que está feito. Então, o que o próprio Cristo quis dizer com isso? Cristo estava dizendo a João que toda a sua obra salvadora já tinha sido concluída, ou seja, a sua vinda, o seu juízo, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento, a nossa vida eterna, ou seja, a nossa salvação espiritual. Se você recebe esta palavra, meu amado, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Então, abençoados, eu quero concluir não esta mensagem, mas esta reflexão, que como o seu pastor disse, é para já preparar você para tudo que virá nessas 4 mensagens sobre a volta de Jesus, para que você já entre com fome de se alimentar desta palavra. É para preparar o seu coração, é para abrir os olhos do seu entendimento, para que você ative a sua mente de Cristo e nunca mais tenha dúvidas, nem muito menos seja enganado com esta suposta volta de Jesus. E o povo continua dando glória a Deus. E o povo continua dizendo, volta Jesus, ô Maranata, Jesus está voltando. Mais uma vez eu digo, só Jesus na causa. Então, abençoados, diante de tudo isso que eu acabei de mostrar a vocês, quais são as conclusões que já agora, neste momento, nós podemos chegar? Primeiro, lembra agora de tudo que eu falei no início desta mensagem. Então, qual é a primeira conclusão que eu chego? Que a Bíblia Sagrada, ela é um grande livro de história, sim, claro que é. Que nos conta todos os fatos e todos os acontecimentos sobre tudo o que ocorreu naquele tempo, naquela época e naquelas gerações. Ou seja, tudo sobre Jesus Cristo, nosso Salvador, bem como todas as histórias bíblicas da época. Recebe essa palavra no seu coração. Isto é a Bíblia Sagrada, um grande livro histórico, embora seja a palavra de Deus, e nós cremos nisso. Diga graças a Deus. Qual é a outra conclusão que eu posso começar a chegar e afirmar? Que a Bíblia Sagrada é e sempre será o único guia de fé e conhecimento para vivermos a graça de Cristo, que é o novo pacto, a nova aliança. E sabe por que eu estou falando isso para você? Você vai saber agora. Presta bastante atenção numa coisa.
Porque tudo isso foi estabelecido pelo próprio Deus. A graça. Porque só a graça é um pacto de superiores promessas. E não um pacto de ordenanças, mas um pacto de superiores promessas. É muito mais do que a lei de Moisés. Por isso a graça nunca foi, nunca será um pacto de sacrifícios. Diga glórias a Deus. Por isso a gente começa a entender, mas por que a graça é um pacto de fé? Pois sendo a fé a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos ou coisas que a gente não vê, então eu faço uma pergunta a vocês. Você viveu naquela época de Jesus? Sim ou não? Você viu a Cristo, tanto Jesus de Nazaré como Cristo ressuscitado? Sim ou não? Será que você teve algum parente ou algum conhecido seu? Será que você conhece alguém nos dias de hoje que tenha presenciado tudo aquilo que aconteceu naquela época, para que hoje pudesse vir e contar para você? Sim ou não? Portanto, amados, a única forma de recebermos em nossos corações que a Bíblia Sagrada é verdadeiramente um grande livro de histórias sobre a palavra genuína de Deus, só tem uma forma de você crer nisso: é por fé. Crendo em tudo que ali está escrito, sem sombra de dúvida, sem você ter visto nada ou vivido nada daquilo que eles viveram naquela época, que João relatou e que o próprio Cristo deu a João. Você recebe esta palavra? Então, por fim, abençoados, agora, em nome de Jesus, com olhos iluminados e com a mente de Cristo ativada, eu vou lhe fazer algumas perguntas. Eu adoro fazer perguntas, não é verdade? Por que eu adoro fazer perguntas? Eu já falei isso para você. Porque quando eu pergunto a você, eu faço você pensar. Então nós estamos concluindo toda essa nossa reflexão que eu estou trazendo para você. Eu pergunto a você, por que esse sistema corrupto de entendimento acha que Jesus ainda irá voltar? Por quê? Pense aí. Por que esse sistema religioso acha que tudo que está relatado na Bíblia Sagrada ainda vai acontecer? Pense aí. Por que esse sistema religioso acha que ainda vai ser arrebatado? Arrebatado aos céus para encontrar Jesus nas nuvens. Pense aí. Por que esse sistema religioso, com tantos sábios e tantos doutores da lei, com cursos de mestrado, doutorado em teologia, acham que a igreja ainda passará ou não pela grande tribulação? Pense aí. Porque esse sistema religioso acha que por causa da maldade do coração do ser humano, das guerras existentes, dos terremotos e de tudo que acontece pelo mundo afora, por que eles acham que isso é prova que Jesus está voltando? Pense aí. Você quer saber por quê? Sabe por quê? Porque todos eles, amados, estão embasados em estudos teológicos, ou seja, nas suas próprias sabedorias, desprezando o que a própria palavra de Deus afirma. Olha só, ou seja, o que o próprio apóstolo Paulo, sendo apóstolo da graça, nos deixou. E eu quero mostrar isso a você mais uma vez. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 18. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 18.
Então diz assim a palavra do Senhor. Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 18, sobre a mensagem da cruz. Então ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, povo da graça de Deus, para nós que somos salvos, é poder de Deus. Diga graças a Deus. Porque ele diz assim no 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Todos esses mestrados, doutorados em teologia, que frequentaram as melhores faculdades teológicas, ninguém sabe nada. Por isso acreditam que Jesus ainda vai voltar. Porque além de não saber nem o que é o verdadeiro evangelho, jamais tiveram revelação espiritual da palavra. Porque a única coisa que eles sabem é aquilo que a sua sabedoria humana, que a sua mente carnal é capaz de absorver de todos os estudos que eles tiveram nas faculdades, seja elas quais forem que eles tenham feito. Então Paulo no verso 20 diz assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que, como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da salvação, pela loucura da pregação, desculpe. E não é exatamente isso? Como é que eu fui salvo desse sistema religioso? Como você que está aí me ouvindo foi salvo desse sistema religioso? Por essas loucuras da pregação que o seu bispo Renato Suete trazia e que hoje o seu pastor Luiz Carlos traz aqui para todos vocês. Eu tenho certeza que muitos que vão ouvir esta primeira mensagem, esta simples reflexão, já vão achar tudo isso uma loucura. Como eu sempre digo, esse pastor é louco, ele não sabe o que diz. É isso que eles vão achar. Mas aprove a Deus salvar aqueles que creem por estas loucuras, para que você tenha certeza que o diabo não existe, para que você tenha certeza que você jamais poderá perder sua salvação, para você ter a certeza que tem um lugar sim, a sua pátria está no céu, para que você creia que você será arrebatado em espírito e receberá um corpo celestial e que ninguém vai mais sair voando pelas nuvens para encontrar Jesus. São essas as loucuras que esses doutores da lei dos dias de hoje não conseguem entender. Eles não conseguem nem suportar. Só em eles imaginarem que estudaram tanto, mas que estudaram tanto, e depois eles vir a ter essas conclusões, eles vão ficar muito enlouquecidos, muito aborrecidos. Muitos vão ficar até com raiva de Deus. Pode receber esta palavra que eu estou te dando. Então Paulo continua aqui. Veja comigo. Ele diz assim no verso 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas eu, o bispo Renato Suete, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, eu, você, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus, é mais forte do que os homens. Então Paulo diz no verso 26, irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não foi exatamente o que o seu pastor está falando o tempo todo aqui? Ninguém, porque tem uma faculdade de teologia, será capaz de ter uma revelação espiritual que vem do próprio Espírito Santo de Deus.
Por isso Deus escolhe os humildes. Por isso Deus escolheu o bispo Renato. Por isso Deus escolheu esse pastor Luiz Carlos. Para, através dessas loucuras, salvar a muitos abençoados. E você é um deles, eu fui um deles. Diga glórias a Deus por isso, diga louvado seja o nome do Senhor. Então, no verso 27, Paulo diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Diga glórias a Deus, diga: eu recebo esta palavra no meu coração. Então, abençoados, esta loucura da pregação que nós vamos estar trazendo, essas 4 mensagens sobre a volta de Jesus. Então agora você pode começar a entender por que o próprio Deus escolheu o bispo Renato. Por que o próprio Deus me escolheu para trazer toda a revelação deste evangelho da graça de Deus e todo o conhecimento que você precisa sobre este tema da volta de Jesus. Que tanto o bispo Renato como eu, seu pastor Luiz Carlos, nós não aprendemos sobre esse tema de homens alguns. Nós não frequentamos nenhuma faculdade de teologia para ter esse entendimento. Mas nós recebemos por revelação do próprio Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso e recebe essas palavras, diga um glória a Deus bem alto aí. Diga amém. Diga graças a Deus. Então agora, abençoados, eu quero encerrar, porque o tempo já está tocando a sirene. Eu quero que você entenda por que eu estou trazendo esta mensagem hoje para vocês, antes de iniciarmos o estudo sobre a volta de Jesus. Para que você tenha total entendimento em tudo que vocês ouvirão nas 4 mensagens sobre essa volta de Jesus. Essa volta de Jesus tão falada, tão esperada por todo esse povo crente e evangélico, nos dias de hoje. Eu vou mais longe, não é só nos dias de hoje não, mas desde que eu me conheço como gente, como eu já te falei, as pessoas estão esperando acontecer. Muitos não viram, morreram e não viram. E nunca verão isso acontecer. Pelo menos, abençoado, não desta forma que é pregada nas igrejas nos dias de hoje e nos dias atuais. Que é pregado por todo esse sistema religioso, que Jesus vai vir nas nuvens com o seu exército de anjos, e nada disso vai acontecer mais. Por isso esse sistema religioso é corrupto de entendimento, como eu sempre digo aqui. E o mais interessante é que foi, como eu disse para você, foi só o Papa morrer que eles começaram a encher de comentários, pregações sobre este acontecimento, inclusive aqui no próprio YouTube, que já está cheio, lotado de falsos profetas falando desse assunto. É verdade. Então, amados, a partir da próxima mensagem, nós começaremos esse grande estudo que será dividido em 4 partes. A primeira mensagem nós vamos estar falando sobre a grande tribulação e o princípio das dores. Na segunda mensagem, nós vamos estar falando do grande tribunal de Cristo. Na terceira mensagem, eu vou estar falando sobre os arrebatados e aqueles que foram selados para a salvação. E por fim, na quarta mensagem, vou estar falando sobre a volta de Jesus na minha e na sua vida. E como será isto? Então eu quero que você entenda e receba. São pérolas
que você deve guardar as 7 chaves por toda a sua vida, isso mesmo. E dentro do seu coração, em nome de Jesus. Porque você vai ouvir coisas, você vai ouvir revelações que nunca ouviu em igreja nenhuma, eu vos afirmo isso. E que nunca você ouvirá em nenhuma faculdade de teologia. Você vai, preste atenção, você irá adquirir um conhecimento que não vem de homem nenhum, mas totalmente pela revelação do Espírito Santo de Deus. Então, abençoados, ao final dessas mensagens, você com certeza vai se apaixonar muito mais por esta graça e por toda a sabedoria que o próprio Deus tem revelado direto ao nosso coração. Diga glórias a Deus. Então, serão mensagens que você deve guardá-las como relíquias e ouvi-las sempre, para que o próprio Espírito Santo te mostre todas as verdades contidas nessas mensagens. E não só isso, sabe por quê? Preste atenção. Para que você tenha toda a base bíblica necessária, para que, como um bom discípulo de Cristo, possa mostrar, possa orientar, possa ensinar a qualquer pessoa, seja de qual religião ou denominação que ela for. Eu quero te lembrar mais uma vez o que disse o apóstolo Tiago em sua epístola, no capítulo 1, no versos 5 e 6. E aqui nós vamos encerrar. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, no verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. O subtítulo é Como Obter Sabedoria. Então eu quero que você, nas suas orações, a partir de hoje, você comece a pedir a Deus sabedoria para receber todo o alimento que você vai receber sobre este tema, a partir de hoje. Então Tiago diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e será concedido. Tiago está garantindo que você vai ter essa sabedoria. Aí ele fala assim no verso 6: mas peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então ele diz assim, olha o alerta que Tiago dá: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Diga graças a Deus. Então, amados, eu tenho certeza que este Deus lhe dará toda a sabedoria necessária para entender tudo aquilo que o próprio Espírito Santo falará aos nossos corações. Se você recebe esta palavra, diga: eu recebo estas palavras em meu coração. Diga amém e diga graças a Deus. Amados, eu espero que você tenha realmente preparado o seu coração com esta mensagem de hoje, esta reflexão sobre este assunto tão importante que nós vamos estar trazendo nas nossas 4 próximas mensagens. Então eu quero deixar aqui o meu grande abraço, dizer a vocês o quanto nós o amamos, e você nunca se esqueça que só a graça pode revelar tanta sabedoria em nosso espírito. E esta sabedoria você nunca vai aprender de homem algum, você nunca vai aprender em nenhuma faculdade de teologia, mas pela revelação do Espírito Santo de Deus. Então que a graça, que o amor de Deus e que as misericórdias desse Deus te acompanhem todos os dias da sua vida, desde agora e para sempre. E que você possa ter um dia feliz, um dia de paz
debaixo da graça e deste amor de Deus. Fica aqui o meu forte abraço e estaremos juntos para este grande seminário sobre a volta de Jesus, querendo Deus. Sim, querendo Deus, estaremos todos juntos na nossa próxima mensagem, na nossa próxima programação, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos. Fala de coisas de amor, só pra você, bem baixinho. Conta histórias de amor, dizer pra você que te amo. Não é sonho ou fantasia, são coisas que a gente vê. As palavras batem forte, bem direto ao coração. Amar é lindo demais, e o teu olhar brilha dentro do meu. Eu vou aprendendo a viver, vivendo esse amor em forma de canção. Brilha dentro do meu. Eu vou aprendendo a viver, vivendo esse amor em forma de canção. Não é sonho ou fantasia, são coisas que a gente vê. As palavras batem forte, bem direto ao coração. Fala de coisas de amor,